Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 70. Então, origem do bem e do mal. Agora estão me dando oportunidade, né? Porque o primeiro foi de Marcílio e o segundo vídeo foi de Bó. E agora, pelo menos, deixa eu trabalhar um pouco, né? Porque a dívida é minha, não é deles. Então eu já botei todo mundo para correr. Se isso é mal, não sei. Mas botei todo mundo para correr. É brincadeira. Não sou nada sem eles. Mas de agora em diante vamos lá, né? Então você percebe que já é bem diferente, né? É mais tagarela. Mas pode ter certeza, assim, que o mais tagarela, você aprende mais. Fica atento para você ver. Eles são muito formal, sabe? Fica parecendo robóticos. Eu assisto eles do plano espiritual aqui. Fica parecendo robô. Parece que você digita ali neles ali, ó. Então eles só têm aquilo ali em mente e pronto. Macarronada, macarrão, sal e óleo. Pronto. Então eles não colocam a massa de tomate, uma carne moída no meio. Você entendeu? Eles não colocam assim um queijinho no meio. Você viu que eu já acrescentei muitas coisas aqui, né, na minha macarronada. A deles não. É macarrão, água e óleo. Tá bom, né? Então, a questão de número 3, Kardec diz assim: entretanto, o mal existe e tem uma causa. Então veja bem. Porque na verdade, gente, o conceito de mal aqui na Terra, infelizmente, eu posso dizer isso com toda clareza. O conceito de mal aqui é totalmente distorcido. Você vai perceber aqui. Olha só. Kardec está dizendo assim: entretanto, o mal existe e tem uma causa. Só que nós temos, já comecei a falar. Só que nós temos que analisar que Kardec ele está não afirmando que o mal que nos avassala, Kardec não está dizendo que esse mal que nos avassala é original ou faz parte dos atributos de Deus. Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. Observe nas leis de Deus para você ver se existe alguma referência a respeito do mal. Não. Existem orientações que consola os nossos corações flagelados, porque esse flagelo nós mesmos que criamos. Mas Kardec, ele precisa dizer, porque de fato o mal ele existe.
mas ele não foi criado por Deus. O mal, ele é uma distorção. Vamos ver se você consegue entender. Você acha que os robóticos iam ensinar desse jeito? Como lá no centro que eu trabalho, tem um espírito, um mentor que trabalha lá, que ele é do SUS. Entendeu? Você chega, já te entrega a receita e fala para você tchau, vai com Deus. É porque é assim que os médicos do SUS atendem. Ultimamente, você vai a esses lugares de pronto atendimento, com todo respeito, você chega lá e já tem a receita pronta, eles só colocam o teu nome e assina embaixo e te entrega. Nós temos que entender que o mal, ele é efeito de ignorância nossa, de incompreensão, transtorno. O mal, ele é oriundo do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa inveja, do nosso ciúme. Então, o mal, ele não é criado, ele não foi criado por Deus. O mal, ele é o reflexo, o mal, ele é o estigma da nossa ignorância. Que toda vez que o alimentamos, infringimos os desígnios das leis do Criador. Toda vez que nós o alimentamos, desobedecemos às leis do Criador. E é óbvio a partir do momento que, como nosso irmão Marcílio mesmo já disse em outros vídeos, a partir do momento que nós tivemos o direito de plantar, nós temos também a responsabilidade de colher. É aí que entra as leis de Deus a favor não só daquele que comete o deslize, tanto da natureza à sua volta. Aquele que infringe e também aquele o credor. É aí que entra as leis de Deus. Porque creio que se fôssemos obedientes, não necessitaríamos das leis de Deus. Olha só para você ver como são as coisas, hein? Se fôssemos obedientes, não necessitaríamos das leis de Deus. Como, por exemplo, um aluno obediente. Ele
sabe que, se doando incessantemente, o beneficiado no final do ano é ele, e não aqueles que estão ali à sua volta. Por isso, aqueles que mais estudam e que menos brincam, eles obtêm a ascensão primeira. Olha só para você ver. Kardec, mais ou menos, ele afirma: entretanto, o mal existe e tem uma causa. Que causa é essa, hein? Nós sabemos que não existe efeito sem causa e que toda causa gera um efeito. Os males de toda espécie, físico ou morais, não é verdade? Os males físicos e morais que afligem a humanidade formam duas categorias que importa distinguir: a dos males que o homem pode evitar, né? Dos males que o homem pode evitar, e a dos que lhe independem da vontade. Quais são os males que independem da vontade? Entre os últimos, cumpre-se incluam os flagelos naturais. Independe da vontade dele. Independe, aliás, por que Kardec está dizendo? Independe. Vou voltar aqui. Independem da vontade. Entre os últimos, cumpre-se incluir os flagelos naturais. O que são os flagelos naturais? Pandemias, né? Só que observe uma coisa: todos os males aqui, ó, tanto os males físicos, quanto os males morais, quanto os flagelos, encontram-se todos subjugados à lei de causa e efeito, ação e reação. Causa e efeito. O que significa flagelos naturais? É preciso entender que os flagelos naturais faz parte da natureza de Deus, onde ali inserido encontra-se agregados os desobedientes, aqueles baderneiros, a reparação dos débitos. É o mundo de provas e expiações. O que significa os flagelos? Por exemplo, todas as pandemias independem do homem.
As pandemias são de natureza divina. Que isso, Luiz? Escreva o que você está ouvindo. As pandemias são de natureza divina. Só que as pandemias fazem parte da natureza divina, mas ao mesmo tempo intercaladas a prova, a expiação, a lei de causa e efeito, onde ali aquela coletividade de seres deixam o corpo físico num processo de resgate coletivo. É aí que entra a ignorância da humanidade, no sentido da falta de conhecimento dos desígnios das leis divinas, quando, por falta de conhecimento, em vez de agradecer a Deus pela pandemia, porque a pandemia é uma oportunidade que o coletivo, naquele resgate coletivo, estão tendo aquele coletivo a oportunidade de resgatar dívidas do passado. Dívidas do passado. Que a justiça divina, por misericórdia das leis do Pai, dá àquele coletivo. Por falta de conhecimento das leis, a pessoa blasfema contra Deus. Acha que Deus lança praga. Acha que Deus amaldiçoa a humanidade. Qual Deus é esse que amaldiçoa a humanidade? A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas? Não. Do livro dos Espíritos, que é Deus. Esse não. O de Dante, sim. Porque o de Dante é um Deus mafioso, maligno. Mas você entende que o Deus de Dante não existe. O Deus de Dante, ele foi criado para manter os adeptos no cabresto. E com isso, os adeptos avolumam a conta bancária das religiões, que por vez realizam lavagem cerebral nas pessoas, levando-os ao fanatismo, à cegueira do não raciocínio, a miopia cerebral, a miopia da inteligência, a miopia que não permite as pessoas raciocinarem. Eles comem milho, ou melhor, comem pérola, achando que estão comendo milho. Come aqui, ó. Come aqui esse meio litro de milho aqui, né? Então eles comem pérola achando que estão comendo milho. Foi o inverso que eu disse, né? Mas eles comem o inverso. Eles comem achando que estão comendo milho. Então, justamente por falta de conhecimento,
é que apedrejam Deus, culpam Deus, perdão dos termos, culpam Deus por todas as desgraças que acontecem na vida da pessoa, mas nunca são capazes de reconhecer que o próprio indivíduo é o único causador de toda desgraça em tua vida. É interessante. A ignorância da humanidade é tão grande que ela culpa a hereditariedade. Se meu cabelo é branco, culpa da minha mãe. Se esse nariz é grande, culpa da minha mãe. Se eu possuo alguns vícios, culpa do meu pai. Se eu bebo, culpa do meu pai. Se eu fumo, bom, meu pai não fumava, minha mãe não fumava, Olha eu procurando gente, ó. Você entende que é uma história. Que eu não tenho nada desses vícios. Não sou contra também quem tem esses vícios. Bom, mas quem fuma na minha família? Deixa eu ver. O meu bisavô. Pronto, descobri. Onde é que eu herdei o desejo do fumo, da nicotina? Aí você chega e me diz assim, mas você herdou do teu bisavô? Você não reconhece que você é o único responsável por esse vício? De jeito nenhum. E aquelas pessoas que dizem assim, que a carne é fraca. Não existe carne fraca. Tem pessoas que dizem assim, a língua é o pior, é o pedaço de carne no corpo mais podre. Perdão do termo, mentira. É o espírito que não presta. É a alma que comanda esse corpo que não presta. Porque você há de convir comigo que se eu abro o Evangelho, eu leio uma mensagem esclarecedora de autoevangelização. Se eu pego uma arma de fogo, eu mato 100 pessoas. Então, porque eu mato 100 pessoas, é a minha mão que não presta? No Japão existe essa lei. Você sabia disso? Nós vamos gente, agora que nós vamos tratar disso, porque os robóticos dos dois anteriores, Vó e Marcílio, não servem, não. Não gostei deles, não. Pensei, sai daí porque não tá com nada, não. Tem muita coisa que eu preciso falar aí. No Japão, se você rouba, você entendeu? Eles cortam um dedo da tua mão. Leia a história do Japão. Se você rouba de novo, eles cortam. Se você continua, eles cortam os dedos da tua mão, tudo. Se você continua, eles cortam os dedos dos teus pés. Isso é um estigma para você ficar perante a sociedade, quando as pessoas te vêem sem dedo. Por isso que os japoneses, quando você chega próximo a ele, a primeira coisa que eles procuram olhar é na tua mão. Eu já percebi isso. E eu, sabendo a história, eu faço assim para eles. Ó. Ainda possuo os 10. Eu sou um besta mesmo. Mas já fiz isso com o japonês. Então, adianta cortar os dedos das mãos? Adianta cortar os dedos dos pés? Adianta cortar a língua? Se a língua, se as mãos, se os olhos, se a boca, se o ouvido obedece, a alma que não presta ou a alma que presta? Quantas almas boas usam a boca para falar só o bem?
usam as mãos para dar prato de comida, né? Para lavar os necessitados, aquelas pessoas com chagas. Quantas pessoas que usam os pés, né, para poder ir até os lugares de necessidade? Então, não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco, a alma que é fraca, é a alma que não presta, é a alma que é doente. Então, esses que têm o hábito de dizer, pelo menos que assiste os vídeos, por favor, respeite a língua, respeite o corpo, porque o corpo obedece à mente. O corpo obedece à mente. Depois você vai culpar o corpo de que o corpo é que é fraco, o espírito, a alma que é fraca. Nós vamos para o próximo vídeo, mas isso aqui agora que vai começar a dar vídeo mesmo aqui.